agora no terceiro vídeo do Seminário de Vida do Espírito Santo referente à cura interior, certo? Era para ser um só, mas como um assunto é assim, muito complexo, né? E a gente resolveu fazer em 3 para dar o máximo possível de importância a esse assunto, tá? Nesse primeiro tópico nós vamos explicar o homem tripartido, certo? Como o ser humano é formado e também falaremos sobre a sua estrutura, né? Identificaremos então a partir daí quais as áreas de nosso ser que estão precisando, tá certo? Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 23b. Diz lá, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, tripartido, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o ser humano é tripartido, ele é espírito, alma e corpo, eu repito. O corpo é diferente da alma, que é diferente do espírito. Então nós podemos dizer que o homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Entendeu? É isso. Então vamos falar do espírito humano. O espírito humano é o ponto de contato com Deus, certo? É através do meu espírito que tomo consciência de Deus e me relaciono com Ele, tá certo? Deus é espírito. Jesus disse isso aí para a samaritana, se lembra? E só podemos perceber Deus no espírito, tá? Então, temos esses termos para designar espírito. Em hebraico, por exemplo, ruá, sopro, né? E no grego, pneuma, tá bom? Deixar uma coisa bem embasada, né? Vamos ler Efésios 2, 22. Diz assim, é nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Tá? E podemos também acrescentar no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, que diz, Deus é Espírito e seus adoradores devem adorá-lo em Espírito e verdade. Tá? Então falamos do espírito humano, agora vamos falar um pouco da alma. Tá? Ela é tudo que o homem é. Minha personalidade é a sua personalidade. O seu ego, o meu ego. Né? É o mundo dos pensamentos, das decisões, dos sentimentos. Né? A alma está entre o espírito e o corpo e pertence aos dois. Né? A alma está entre o espírito e o corpo e pertence aos dois. Ela faz esse, vamos dizer assim, um popular, faz esse meio de campo. A alma me liga ao Espírito de Deus e a alma me liga ao corpo. Ela está ligada ao mundo espiritual através do Espírito e ao mundo material através do corpo. Tá certo? É através da alma que eu tenho consciência de mim mesmo. E quais são as áreas da alma? Tem a mente, a vontade e as emoções. Tá? Na mente, nós temos lá a sede da alma. É o intelecto, os pensamentos, o raciocínio, né, a memória. Na vontade, que é outra área da alma, é o instrumento para tomar a decisão. É o poder para fazer escolhas. Depende da sua vontade. Que é a emoção, é o instrumento que usamos para expressar nossos sentimentos, nossos gostos, simpatias, alegrias, tristezas, amor, ódio. Né? A alma do homem, ela é singular, ela é única. Tá bom? Então o termo alma é derivado assim do hebraico, nefes. E o que significa isso? Significa vida ou criatura. Né? E ela também deriva do latim, ânimo, né? Que significa o que anima, o que dá movimento. Tá certo? No grego chama-se psique.
mas o sentido é o mesmo para todos, né? Vamos ver o que diz Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Deus tinha feito Adão, né? E aí inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. O sopro, o ar, e o homem se tornou um ser vivente, com alma. Certo? Podemos certamente dizer que o homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Vamos falar agora do corpo. Falamos do espírito, alma e agora corpo. É a minha forma visível. Você está me vendo? É meu corpo. Certo? É com ele que eu me relaciono, é com ele que eu me integro ao mundo exterior. Né? Nele nós usamos nossos 5 sentidos: a fala, a audição, a visão, o olfato, o tato. Tá? Nós somos homens, com o nosso corpo, somos um tabernáculo. E aí foi isso que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, vamos falar agora de como se mostra e como nós vemos uma pessoa que tem conflitos interiores. E é bom lembrar que nós estamos falando aqui de cura interior. E quando nós falamos de cura interior, nós estamos falando da cura da alma. Tá certo? Então, como é que se mostra uma pessoa que está com conflitos interiores? Se mostra agressivo, nervoso, né? Responde com grosseria, qualquer coisa. Por qualquer motivo ele fica arrumando um jeito de agredir as pessoas, se ferindo. Ele também se mostra deprimido, melancólico, triste, negativo, né? O que chamamos de ostracismo, né? Outras coisas, sarcástico, gozador, crítico, né? Leviano, uma forma de defesa. Outro, ressentido, suscetível, ofendido, amargurado, desconfiado. E também se mostra apático, indiferente, passivo, desinteressado, não se entusiasma com nada. E, por fim, ele se mostra um hipócrita, né? Uma pessoa falsa, superficial, simulador, acaba fingido, sujeito fingido, etc., que tem problemas interiores. E aí a gente vai dizer o que é necessário para chegar na causa do problema que está afetando essa pessoa. A pessoa chega para você e você vai conversar com ela. Né? Como eu disse no vídeo anterior, é como uma pessoa que vai no médico. Ela vai dizendo assim, olha, está doendo aqui, está doendo ali, eu estou sentindo isso, uma tontura, ou seja o que for. E a partir daí o médico, clinicamente, pode aviar um remédio ou então simplesmente passar isso para ver o que está acontecendo. Então, para nós, no nosso caso, a gente vai conversar com a pessoa e espera que ela confesse o que está se passando. A gente vai conversar com ela fazendo algumas perguntas chaves. E depois a gente vai orar pedindo a direção do Espírito Santo. E, por fim, a gente vai pedir uma palavra de ciência. Né? Depois que você tiver essa palavra de ciência, essa palavra de revelação, aí você, de posse dessa informação, você vai pedir uma palavra de sabedoria para dizer para a pessoa o que ela precisa fazer dali para frente. No meio disso tudo, a gente também tem que pedir o dom do discernimento, né? Saber se o que é aquilo que foi revelado é um espírito de Deus, é um espírito maligno, que vem para enganar, né? Para confundir, etc. Tá bom? E quais as causas mais profundas nas doenças psicossomáticas? Nós temos entre essas causas os pecados ocultos, né? Aqueles sentimentos de culpa. Então, todo pecado fere o homem no seu interior. É uma autodestruição. Certo? Então, o pecado atenta contra a imagem de Deus em nós. O pecado destrói o mais íntimo de nós. Ele ofende a nossa consciência moral. O sentimento de culpa é aumentado.
quando atenta diretamente contra outra pessoa. E esse sentimento de culpa se vê aumentado com o conhecimento das leis de Deus. Se você tem conhecimento que não matará, pelo amor de Deus, aí você sabe que aquilo ali vai aumentar de alguma maneira o seu sentimento de culpa. Ocorre que nenhum pecado é oculto a Deus, mas das pessoas envolvidas num determinado acontecimento. De Deus, nem pensar que ele vai, não vai saber o que está acontecendo. Ele sabe sim. Agora, o Senhor nos permite confessar os nossos erros, certo? Permite pedir perdão e também perdoar, fazendo com que essa pessoa recomece a sua história. A partir dali, se converta, se arrependa, se converta e passe a viver uma vida nova. Então, confessar é admitir nosso erro sem acusar os outros envolvidos. Não vamos fazer aqui, gente, como o Adão. Se o Adão tivesse confessado para Deus, se arrependido e pedisse perdão a Deus, Deus perdoaria. Mas o que é que fez Adão? Acusou Deus. Essa mulher aí que me deu aí, ó, me deu esse fruto aí, eu comi. A culpa é sua. Não culpe ninguém pelos seus erros. Você que cometeu, assuma os seus erros, confesse e se livre deles. Tá bom? Outra causa são os caminhos errados. Quais são os caminhos errados? Um deles é ocultar o pecado, a gente já falou um pouco agora, e é o que muitos fazem desde a infância. A gente vê em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 3, que diz assim: quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Isso é palavra de Deus, isso é promessa de Deus. Então não adianta você ficar com isso guardando. Confesse. Um outro caminho errado é quem esconde alguma coisa de Deus. E ninguém pode fazer isso. Isso produz transtorno físico, espiritual, como ocorreu, como eu falei agora há pouco, com Adão e Eva. Como ocorreu com Caim, que matou Abel. Como ocorreu com Davi, que pegou a mulher de Urias e tentou esconder isso, dissimular de várias formas, terminou matando o coitado do marido da mulher. Como ocorreu com Ananias e Safira, que disseram que tinham vendido um terreno, mas não deram o dinheiro todo, tentaram esconder. Então, vamos dizer assim, vamos pegar o Salmo 31, versículo 3 a 5, que ele diz o quê? Enquanto me conservei calado, mirraram-se-me os ossos, entre contínuos gemidos, pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Esgotavam-se-me as forças como nos ardores do verão. Então eu vos confessei o meu pecado. E não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. E vós perdoastes a pena do meu pecado. Olha como é que está a misericórdia de Deus, Um outro caminho errado, como eu já falei também, mas eu quero repetir, insistir nisso, é transferir a culpa. Achar um bode expiatório para colocar a culpa do nosso mau procedimento. De novo o caso de Adão e Eva. Culpamos os outros pelos nossos erros e por fim nós terminamos culpando a Deus. Mas a gente não quer assumir o erro, que é nosso. Então diz lá, a mulher que tu me deste, a serpente, a Eva disse assim, a serpente, que o Senhor criou, foi quem me seduziu, aquele negócio todo. Um outro caminho errado é justificar o pecado. Então, grandes explicações sobre as circunstâncias, os fatores que influíram, por fim, querendo mostrar que o pecado foi inevitável, a gente vai tentando colocar isso aí para tentar justificar por que pecou, que foi por problemas alheios da nossa vontade e tal. Então, veja o caso de Saul. Saul foi um rei,
de Israel. E ele disse que senti-me constrangido, fui obrigado, forçado pelas circunstâncias. Saul, foi por causa disso que ele perdeu o reinado, perdeu a bênção de Deus. E Deus disse para ele, vou tirar o reinado de você, vou dar para Davi. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 8 a 13, e no 1 Samuel, no capítulo 15. Tá certo? Depois você confere direitinho na sua casa. Um outro caminho errado é tentar racionalizar o pecado. Freud, que é o pai da psicanálise, diz que o sentimento de culpa é causado pela religião. Ocorre que muitas nações eliminaram a religião e os conflitos fizeram aumentar. Então, Freud, veja aí, você está lá no seu túmulo lá, vai rever isso aí. Não considera o pecado como algo existente, né? Freud dizia isso. Mas sim causado pela religião que restringe certas condutas. Então essas respostas não satisfazem o homem, pois no fundo ele sabe que ele é culpado. Ele é culpado, independentemente de ser religioso ou não. A não ser que seja um bruto, né? Um homem sem sentimento. Um ditado que diz, toda culpa ou é perdoada ou é paga. Não tem outro meio. Não tem uma terceira via, de jeito nenhum. Então, a terapia de Deus, qual é? É o arrependimento, a confissão e o perdão. É assim que você tem uma cura interior, a cura da alma, certo? É assim que você extirpa essas coisas que estão lhe deixando mal. Quem tenta ocultar algum pecado é porque não tem disposição de deixar ele continuar pecando aquela mesma, cometendo aquele mesmo erro. E aqui eu vou colocar para vocês 3 passagens bíblicas, né, para embasamento do que eu estou querendo dizer com isso. A primeira está no Salmo 31, no versículo 5. Diz o quê? Aquilo que eu já disse até agora há pouco. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. E disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. Vós perdoastes a pena do meu pecado. Uma outra passagem está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3. Eu vos transmiti, primeiramente, o que eu mesmo havia recebido, que o Senhor morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Morreu, o Senhor já pagou o nosso pecado, então não fique querendo segurar ali como se fosse uma criancinha, né, como se fosse um bibelôzinho para você, não. Coisinha de estimação. Uma outra passagem está na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9. E diz assim, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Os arrependimentos nos causam o seguinte, se arrepende, a gente começa a perceber em nós uma mudança de atitude, uma disposição verdadeira de não fazer mais aquele erro. Né? A confissão nos traz o seguinte benefício, confessar é o oposto de ocultar, transferir ou justificar uma falta. Né? Confessar é colocar na luz, dizer a verdade, assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Confessar é dizer com contrição e arrependimento, eu pequei. Lembra daquele menino, o filho pródigo? Depois de tantas loucuras que ele fez, ele precisava voltar para o pai e ele começou a repetir na cabeça dele mesmo, pai, pequei contra o mundo, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ficou repetindo isso a viagem todinha de volta. De longe o pai avistou ele e não foi com um chiqueirador, não foi com um cinturão, e foi com os braços abertos e abraçou aquele filho. É assim, Deus é assim, é misericórdia. Tá? Outra coisa, a confissão nos traz a seguinte
bondade. É dizer com a boca o que fizemos. Achamos que se as pessoas souberem, né, dos nossos pecados, vão nos rejeitar. Mas olha, gente, a maioria das pessoas muitas vezes já sabe de tudo que você pensa que está escondendo. Todas as bobagens que a gente faz. Certo? Então a confissão ela deve ser feita a Deus. Né? Quando ela é feita ao Padre, o Padre está em persona Christi. É Jesus lhe ouvindo. Então, aos ofendidos a gente deve confessar, dizer a senhora, meu irmão, eu te fiz um mal muito grande, me perdoa. Em outros casos a gente lê em Tiago 5, quando é ensinado o seguinte: está alguém enfermo, chame os sacerdotes da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A oração do justo tem grande eficácia. Olha que coisa linda, né? Então devemos ser específicos com Deus. Confessemos os nossos pecados, dando nome aos mesmos, né? Dizendo assim, eu adulterei, eu roubei. O velho ditado, né? Que diz assim uma história. Diz que Deus lança nossos pecados no fundo do mar e escreve lá uma plaquinha. É proibido pescar, lançado na conta de Jesus. Tá? Então vamos conferir essas passagens bíblicas, né? Uma delas está em Isaías, no capítulo 43, no versículo 25. Sempre sou eu quem deve apagar tuas faltas. Sou eu, Deus, né? E não mais me lembrar dos teus pecados. Uma outra passagem está em Miqueias, no capítulo 7, versículo 18 e 19. Qual é o Deus que, como vós, apaga a iniquidade e perdoa o pecado do resto do seu povo, que não se ira para sempre porque prefere a misericórdia? Uma vez mais, tende piedade de nós. Esquecei as nossas faltas e jogai nossos pecados nas profundezas do mar. O que o perdão nos mostra? Vamos falar sobre isso. O perdão nos mostra que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo natural. Só que não podemos ver. Você não enxerga, né? Os seus sentidos não dão para perceber o mundo espiritual. Só o material, o natural. Então, quando perdoamos uma pessoa, algo acontece no mundo espiritual. Um verdadeiro milagre de Deus. Então vejamos. Perdoar é liberar a pessoa da culpa, mesmo havendo culpa. É uma atitude de humildade. Olha, gente, perdoar não tem nada a ver com esquecer. Você não vai esquecer nunca uma pessoa que lhe bateu, uma pessoa que lhe estrupou, mas você não vai ter mais aquele rancor no seu coração. Isso é que significa perdoar. Não é esquecer, não. Tá? Quem perdoa não faz mais nada do que o seu dever. Quem pede perdão não faz nada mais do que o seu dever. Tá? Quem perdoa e quem pede perdão não estão fazendo nada mais do que o dever. Vamos falar agora dos ressentimentos. O ressentimento é a clara exposição em perdoar. Você vê como que é perdoar de jeito, ele está ressentido, está rancoroso. Então, guardar ressentimento, né, é como tomar veneno e querer que a outra pessoa morra. Isso é uma frasezinha do Shakespeare. Normalmente as pessoas não admitem que estão ressentidas, mas ao tocar no nome de uma determinada pessoa, brota assim um sentimento ruim dentro dela. Então ela diz que não tem nada contra aquela pessoa, mas não se relaciona com ela. A aproximação com ela de jeito nenhum. Então o ressentimento ele produz amargura. Né? Um texto bíblico que diz assim, em Hebreus 12, no versículo 15. Estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira.
Então a planta amarga representa literalmente a raiz da amargura. Homens que fomentam a discórdia são essa planta. Então o que é que pode provocar o ressentimento? São os problemas nervosos, né? A insônia, a dor de cabeça, a pressão alta, ou então esgotamento físico, esgotamento mental, artrite, úlcera, palpitação, essas coisas. Só isso. E você ainda quer ficar com isso? Então isso é o que provoca o ressentimento. Se livra dessas besteiras, né? Então, dois aspectos do ressentimento. Nós temos o aspecto involuntário, né, que é o emocional, e temos o aspecto voluntário. Então vamos falar aqui do aspecto involuntário, emocional. A pessoa não quer sentir, mas sente. Normalmente, por isso é que é involuntário, normalmente ocorre quando nos magoamos com as pessoas que amamos. E o outro aspecto é o aspecto voluntário. Isso aí você bate um martelo lá e diz, eu não quero perdoar. O seu ressentimento é como um câncer, né? Ele vai crescendo enquanto não é retirado. Evitar esse câncer, entre aspas, permanecer, né? Favorecendo o crescimento dele. Só faz mal, isso, né? Para si mesmo. Muitas vezes o outro nem sabe o que se passa, aquele que você tem um ressentimento. Ele está lá vivendo a vida dele numa boa. Um outro aspecto, né, que faz o ressentimento em você é que ele causa a enfermidade física, somatiza. É o primeiro estágio. Logo depois vem o ódio e em seguida vem a vingança. Aí tudo isso é para destruir a sua paz. Tá? Então o ressentimento, ele pode ser manifesto ou não, ou pode ser oculto. E muitas vezes nós não admitimos que o temos. O ressentimento é uma brecha para os demônios, né, que impede Deus de agir. Quando você está uma pessoa ressentida, aquela coisa ruim dentro de você, você está travando a porta para Deus e abrindo para o demônio. Então esse ressentimento ele nos leva a fazer o que mais odiamos. Na pessoa molestada, por exemplo, sexualmente, o ódio abre uma brecha para um espírito de cobiça se alojar nela, levando a fazer aquilo que é a causa da sua mágoa. Ou seja, ela vai dar abertura para justamente ela própria se magoar mais ainda. Assim, o perdão é a única maneira de quebrar esse domínio de ressentimento. Meu irmão, está tão fácil perdoar. Faça esse favor para você mesmo. Então, vamos falar aqui da rejeição. Quais são as fontes de rejeição? Nós temos rejeição no lar, rejeição na escola, rejeição na sociedade, né? Vamos falar de cada uma um pouquinho, né? A rejeição no lar, por exemplo, é uma gravidez indesejada, né? É a falta de visão de Deus para a família. Outra coisa, um nascimento, né? São crianças adotadas, por exemplo. Se elas foram adotadas é porque os pais de alguma forma abandonaram ou morreram, alguma coisa desse tipo. Falta de demonstração de amor, que acontece muitas vezes nos lares, né? A substituição do amor dos pais por outras coisas, né? Especialmente daqueles pais que não cumprem a sua função de pai e mãe. As comparações que fazemos destrutivamente, né? O alcoolismo também. É coisa triste, chegar um pai, uma mãe bêbada em casa e um filho ter que ficar observando essa cena. Uxi, é ruim. Ela guarda aquilo, não pensa que é porque é uma criança. Então o perfeccionismo é outra coisa. A cobrança exagerada dos pais aos filhos, né? As críticas indevidas, mal colocadas, né? Que deixam a pessoa mal. Outra fonte de rejeição é na escola, certo? Por exemplo, relacionamento com os professores que não estão preparados para lidar com crianças ou jovens, né? Ainda são lá de uma forma que ele não tem. Outra coisa é o relacionamento com os colegas, né? Aquela coisa do bullying, fonte de rejeição terrível. Outra coisa são os apelidos e as situações que geram vergonha na pessoa, vexames, né? Botar uma pedra para a pessoa tropeçar para depois ficar todo mundo rindo, tá? Uma outra fonte de rejeição está na sociedade,
que é que seria preconceitos raciais, preconceitos sociais, né? De classes econômicas, por exemplo. Um rico não aceitar um pobre, que aquele pobre está entrando lá por causa de uma cota, então eles ficam lá humilhando a pessoa. Deus nos aceitou em Cristo. Pois bem, meus irmãos, vamos agora ouvir uma oração. E quando eu quero a cura da alma, eu faço essa oração. Senhor Jesus, eu lhe peço que entre em meu coração e toque aquelas experiências de vida que precisam ser curadas, aquelas lembranças da minha infância. Você me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Derrame o seu amor por todos os cantinhos do meu coração. Onde quer que encontre a criança ferida, toque-a, console-a, liberte-a. Retroceda na minha vida até o momento em que fui concebido, Senhor. Limpe-me e liberte de tudo que possa ter exercido uma influência negativa naquele momento. Né? Que possa ter levado a um desejo de amor, que possa ter levado a uma rejeição do Pai. Abençoa-me enquanto eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Remova todos os empecilhos para a integridade que me possam ter afetado durante aqueles meses de gravidez. Conceda-me um profundo desejo de querer nascer. E cure todos os traumas físicos ou emocionais que me possam ter me prejudicado durante o parto. Obrigado, Senhor, por ter estado lá para me receber no dia do meu nascimento, para me receber em teus braços, para me acolher na terra e me assegurar de que nunca deixaria de me ajudar e nem me abandonaria naquele momento tão especial. Jesus, eu lhe peço que envolva a infância com a sua luz e toque as memórias que me impedem de ser livre. Se o que mais me falta é o amor da mãe ou o amor do pai, envia-me a tua mãe, Nossa Senhora Maria, para suprir a minha carência. Peça-lhe que me abrace e me embale, para que me conte histórias e me dê o conforto e o calor que me falta. Só quem é mãe pode dar. Talvez a criança dentro de mim se sinta carente de amor do Pai. Senhor, deixe-me ser livre para eu poder chamá-la de Abba, Papai, com todo o meu ser. Se me faltou o amor de Pai e a segurança de ter sido desejado, profundamente amado, peço-lhe que me abrace e deixe que eu me sinta em teus braços fortes e protetores. Renove em mim a confiança e a coragem para enfrentar as dificuldades da vida, porque sei que o seu amor de Pai virá em meu auxílio. Se eu tropeçar e cair, tu estás lá para me ajudar, para me levantar. Percorra minha vida, Senhor. Conforte-me quando as pessoas não forem bondosas comigo. Cura as feridas dos encontros que me deixaram assustado, que me levaram a me fechar em mim mesmo e levantar barreira entre mim e os outros. Se me sentir só, abandonado e rejeitado pela humanidade, conceda-me, mediante o seu amor regenerador, uma vida nova, uma nova consciência do meu valor como pessoa que ama e que quer ser amada. Jesus, eu me entrego totalmente a você, corpo, mente e espírito. Eu lhe agradeço por me restaurar a integridade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Shalom, meu Pai. Faz a morada habitar.